tem muitas crianças que nasceu dentro do meu carro, entendeu? Um dia desse, não tem muito tempo, seu Luri, minha filha nasceu dentro do seu carro, entendeu? A gente levava aí lá no pronto-socorro, eles faziam o que tinha de fazer, né? Mas eu tenho essa honra, entendeu? E graças a Deus, porque eu sempre tive esse problema de saúde. E graças a Deus tenho saúde, porque Deus disse, Luri, você sempre puxou pela saúde. Então vou te dar muita saúde para você continuar lutando essa vida da saúde. Porque nós reclamamos 4 anos sobre política. Quando chega perto da eleição, grande parte dos corruptos usam parte do dinheiro que roubaram nosso para poder se reeleger. E o povo se vende. E a gente fica mais 4 anos sofrendo novamente. Então nós temos que perder um pouquinho esse ego de querer para mim e pensar que o que importa são os bens comuns. É a saúde pública, a base educacional, a agricultura, as vias públicas transitáveis, é o básico. Porque a galera fica tão entusiasmado, querendo ver mais, aí vem projetos extraordinários que vão fazer isso, como é que vai mudar o quê? Se o básico, o arroz com feijão não tá funcionando. Ele esperou 2 anos para uma cirurgia de rins. Não faz aqui em São José. Ficou 6 meses. Crise. Eu falei, o que tu tem? Eu tenho uma moto. Eu falei, quanto é a moto? É X. E quanto é a cirurgia? É X. Então vende a moto e faz a cirurgia. Ele chegou em casa anteontem. Tirou o rins fora. Estava com câncer. Então a realidade é a seguinte. Quer dizer, está faltando. Então é o seguinte, o SUS está péssimo. Não piorou não, está péssimo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir mais um conselho. Você é um cara que viveu aí a vida toda em questão de saúde, em questão de ajudar o próximo. Deixa um conselho também para a questão de saúde. Eu acho que seria a melhor coisa que tem. Porque eu acho, na minha opinião... Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixa de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Família, hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, nosso amigo Carlos Alberto, mais conhecido como Luri. Luri, você seja muito bem-vindo ao Voz na Cidade, tá? É um prazer imenso estar hoje podendo receber você aqui, meu amigo. Obrigado, Igor. Luri, fala um pouquinho mais para a galera que está nos assistindo. Quem é você hoje? Qual é a sua atuação hoje aqui no nosso município e fora do município também? Hoje eu moro aqui em São José do Vale do Rio Preto, com muita honra. Fui nascido e criado aqui nessa cidade. E hoje trabalho na posse, tenho farmácia na posse, entendeu? E a realidade é a seguinte, mas amo São José do Vale do Rio Preto, não desfazendo da onde eu tenho o meu comércio, né? Que é a farmácia. Sempre gostei da saúde, sempre achei que a saúde é o fundamental da nossa vida e do povo de São José. Ô Luri, que bacana, mestre, que bacana. É muito bom ver você empenhado na saúde. Nós sabemos da importância da saúde para o nosso município, né? É um dos principais fatores, né? De toda a população, na verdade, não só do nosso município, né? E Luri, eu sei que você participou da política, mas antes da política você sempre esteve empenhado na saúde, como você disse. Como foi essa trajetória? Como você iniciou nessa trajetória da saúde? Na saúde, meu pai tinha farmácia também. A realidade é a seguinte, eu ficava sempre ao lado dele. E ele dizia, você, Luri, vai ficar em meu lugar. E eu gostava. Ele chegava lá, atendia uma pessoa com a dor, com alguma coisa. Naquela época, que não existia hospital, né, em São José.
ele dava o jeitinho dele lá e resolvia o problema, botava dentro do carro dele, levava para o hospital, a gente em Petrópolis. E a realidade é a seguinte, eu fui gostando daquilo. Eu fui se empenhando na saúde. E aonde que hoje eu torço muito pela saúde, de ver o povo com saúde, que é o principal da gente. Bacana, que bacana, Luri. Então, na verdade, a saúde sempre fez parte da família, né? Isso foi um cargo da família inteira, porque o filho também é farmacêutico e acabou que gerou que a família toda seguiu nesse ramo, né? Muito bacana. Ô, Luri, e você lidando com o público em geral, no dia a dia, né? Porque você tendo, de certa forma, um comércio, uma farmácia, como você disse, né? Você lida com muitas pessoas. E isso como te faz ver a cidade? Isso muda a forma de ver a cidade, porque você começa a entender sobre os problemas que as pessoas passam, né? Ô Igor, a realidade é o seguinte, no início da minha vida com a saúde, era ruim, entendeu? Muito ruim, porque não existia hospital aqui. Existia o doutor Eugênio, coitado, fazia de tudo para tentar salvar alguém, para ajudar alguém, não tinha ajuda de ninguém, porque aqui era município de Petrópolis. Eu tenho muito orgulho de saber que aqui foi emancipado e fiz parte da emancipação, porque hoje não temos totalmente o necessário no hospital, mas nós damos graças a Deus de ter um hospital como está. Com certeza faz toda a diferença, né, Luri? A gente tem um hospital dentro do nosso município, né? Porque, infelizmente, antigamente, pra gente chegar até o hospital era uma viagem, né? E tem coisas que, infelizmente, que a saúde não espera essa viagem, né, Luri? Eu me lembro, né, que eu estava aqui em São José, tinha farmácia aqui em São José, às vezes dava 2 viagens num dia para levar alguém, principalmente senhora gestante, para ter o bebê, porque aqui em São José não tinha condições naquela época. E às vezes eu chegava, tinha outro esperando, eu levava lá para o Hospital Santa Teresa, que o pessoal gostava muito de mim, e na realidade eu tinha um amigo lá dentro, que era o doutor Fernando Fraga, entendeu? Fazia cirurgia, não cobrava nada, disse, Luri, seu pedido não vou lhe cobrar nada. Então eu fui apanhando, gostando hoje da saúde. É tanto que eu logo falei com meus filhos, na faculdade de farmácia, e eles estão felizes, que nem o Felipe, né? O Carlos André também é farmacêutico. E tem mais 2 sobrinhas também que é farmacêutica. E tem neta que é farmacêutica. Por que tudo isso? Eu entusiasmei a eles a ser farmacêutico, porque gosto da saúde. Que legal ver a família toda unida, né, voltada para a área da saúde. Quando foi o período que você decidiu que você já ajudava muitas pessoas, mas que você poderia ajudar talvez um pouco mais de pessoas participando diretamente da política? Aí, eu te falo, foi o convite de ser vice-prefeito. Eu digo, eu vou conseguir alguma coisa sendo um político, porque o político é uma coisa muito bonita. O cara ser um político, eu acho muito bacana. Por quê? O político tem autoridade de pedir pelo nosso município. Então, aonde que eu fiquei feliz, como o Felipe disse, eu quero ser vereador. Eu digo, Felipe, eu vou também ser um PL da vida junto com você. Vou trabalhar com vocês, porque eu acho muito bacana. Você pode fazer muito para o São José. Você que são jovem, entendeu? Tem certeza que vai ser muito bom para a nossa cidade. Bacana, que bacana ver que você pensa de fato na população aqui, né? É o que mais importa. No final, é a única coisa que importa, né, Oluri? É o povo. E, Oluri, como foi essa transição? Você veio a candidato, você foi eleito como vice-prefeito, né? Se eu não estou enganado, com o Manuel Folhão, certo? E pós isso, você veio a vereador, né? O que mais te surpreendeu quando você se tornou a vereador? Você chegou na Câmara, qual foi a maior surpresa que você teve? Eu voltando a ser vice, né? Eu tive um grande amigo, que é o Manuel Folhões, que me dava todo apoio. Ele me mostrava o caminho e dizia, por aqui.
vai por aqui você vai conseguir o objetivo. Conseguiu muita coisa, entendeu? O Manel, hoje, tem ele como irmão, o Manel Folhões. Aí a gente perdeu a eleição. Aí o Paulinho, meu irmão, o vereador Paulinho, que também puxou muito pela saúde, fez muita cirurgia, levava ao hospital, enfim, o Paulinho incentivou a ser vereador. Aí é o seguinte, eu como vice, eu tive mais capacidade de ajudar a cidade que como vereador, porque não tinha união, cada um puxava do seu lado, aí não tinha condições, entendeu, Igor? Infelizmente, às vezes é um pouco frustrante, né? Você querer fazer e você vê que tem uma turma puxando para trás, não deixa de desenvolver. E você sabe que às vezes tem como buscar recursos, tem como fazer, porque você tem uma experiência muito ampla, até porque você teve como vice-prefeito, então você sabia um pouquinho o caminho das pedras, era um pouco mais fácil para você. E você vê a galera puxando para trás no município, é triste, né, Luri? Dá uma dor no coração, não dá? A gente pode ser um político, acho muito bonito, entendeu? Mas a realidade é a seguinte, tem que ser aquele político, que é realmente político, querendo ser e fazer pela nossa cidade. Porque não adianta aquele político pensar de uma forma de ficar milionário na política, vamos falando assim lá, como lá os presidentes, né, da República, muitos deputados, não estou dizendo todos, mas tem muitos deputados que só pensa só em enriquecer. Esquece que eles podem fazer muito pela classe pobre de São José, que tem muitos ainda precisando, bater na sua porta e pedindo ajuda. Por quê? Porque ainda falta alguma coisa. Ô Luri, e você como vereador, você participou de várias comissões, né? E como foi a experiência de passar por essas comissões, mestre? Sim, passei por diversos, entendeu? Eles queriam me jogar em todas ali. Luri, você precisa fazer isso. Mas eu tinha, a minha vontade era na saúde. Aí eu fiquei totalmente fiscalizando essas partes da saúde. Que a gente encontrava coisas que podiam melhorar. Mas dependia dos vereadores também chegar junto. Mas aí tinha dificuldade, porque infelizmente, eu não sei hoje, mas no meu tempo tinha o grupo. Aquele grupo só falava naquilo. E a gente não participava, não gostaria de fazer o que eles queriam, da forma, a gente então se afastava. Mas deixei de fazer muita coisa que tinha possibilidade de fazer. Mas a realidade é a seguinte, não conseguiu o grupo para a gente realizar nessa parte de saúde. Infelizmente, nem todos querem cumprir com o que deveriam estar representando o povo, né, Luri? Nem todos gostariam nem todos conseguem, na verdade, cumprir com a sua função, que é representar o povo, buscar recursos para o nosso município e ver o nosso município crescer. Porque sempre tem aquela, vamos botar meia dúzia, que está sempre puxando para trás e não deixa o município desenvolver. Isso é uma coisa muito triste, sabia? E isso, infelizmente, é culpa dos nossos eleitores. Porque acabam botando as pessoas erradas, acabam votando por princípios das quais a gente sabe que não pode ser compactuado em nossa política, eles acabam votando por valores, tá? A política, ela não pode ter valor, ela tem que ter seus valores, porque o cara que compra o seu voto, ele não vai te representar. Até porque vai chegar num ponto que você vai pedir algo a mais pelo seu município, ele vai chegar para você e falar, sua parte foi paga. E esses políticos ruins, infelizmente, ainda tem alguns deles governando o nosso país. E a gente está na hora de mudar. E está chegando a oportunidade agora. Falar nisso, esse ano é ano de eleição. Eu acho que o nosso povo tem que se conscientizar muito sobre isso. Porque nós reclamamos 4 anos sobre política. Quando chega perto da eleição, grande parte dos corruptos usam parte do dinheiro que roubaram nosso para poder se reeleger. E o povo se vende. E a gente fica mais 4 anos sofrendo novamente. Então nós temos que perder um pouquinho esse ego de querer para mim e pensar que o que importa são os bens comuns.
importa é aquilo que serve a todos. É a saúde pública, a base educacional, a agricultura, as vias públicas transitáveis, é o básico. Porque a galera fica tão entusiasmado, querendo ver mais, aí vem projetos extraordinários que vão fazer isso, como é que vai mudar o quê? Se o básico, o arroz com feijão não tá funcionando, pô. Primeiro é o básico. Primeiro a gente tem que dar recurso ao nosso povo. O nosso povo precisa de dignidade para poder viver. Então a galera fica tão entusiasmada querendo mudar o mundo que esquece que primeiro tem que ser o alicerce. Não adianta querer levantar a parede se você não tem um alicerce sólido. Vai levantar e vai cair. Essa é a nossa realidade. O povo, grande parte dos nossos políticos não veem essa parte. Eu acho que eles têm que entender que enquanto os bens comuns não forem alcançados, não forem conquistados para o povo, esquece do resto. Ô Lori, muito bacana ver que você fez parte da construção do nosso município e de fato, nós sabemos que é a união que faz a força. Uma andorinha sozinha não faz verão. Isso sempre foi dito, né? Isso é antigo, né, Lori? Ô Lori, e fala pra gente, tem muita gente que acha que o vereador é aquele cara que só participa da sessão. E eles não veem nos bastidores, eles não veem o dia a dia do vereador. Conta um pouquinho pra gente como é isso. A realidade é o seguinte, porque às vezes até eles tinham uma razão de uma coisa, porque às vezes faz a política dentro de um sentido, eu vou fazer sobre isso. Então cada um tem uma forma de falar para os eleitores. Eu vou falar sobre a saúde, o outro vou falar sobre os agricultores, sobre os avicultores, enfim, cada um queria puxar a sardinha para o seu lado. Então não funcionava. É por isso que eu digo, formando um grupo e jogando no mesmo grupo, dá muito certo. Lori, deixa eu te fazer uma pergunta, mestre. Nessa trajetória sua, tá, como vereador, teve algum momento que você passou por alguma pressão, alguma frustração que fez você refletir sobre a vida pública ou até mesmo pensar em desistir sobre ela? Ô Igor, não. Por quê? Porque eu nunca, eu não tinha padrinho. Dizia, você vai ser, você vai ter que ser, e você vai levar X. Comigo não tinha, entendeu? É tanto, na minha época, eu não tive ajuda nenhuma de deputados federais, estaduais, não tive ajuda nenhuma. Porque é uma coisa que faz falta, que nós comentamos, tem que ter alguma coisa para ajudar, entendeu? Para ajudar o projeto dos vereadores, entendeu? Mas na minha época eu nunca levei um tostão, entendeu? O dinheiro vinha direto para o prefeito. Ele me mostrava, Lori, compensou você em deputado X, que ele realmente mandou e não de ser dinheiro para o município, mas com muitas coisas que apareceu. E o Manel, por isso que eu tenho essa gentileza de falar bem do Manel, que ele me mostrava. Luri, aqui, você foi útil usar esse termo com esse deputado. Entendeu? Eu prefiro não falar o nome do deputado, porque não é ético agora, né? Não, com certeza. Mas nós vamos ter um deputado para a gente poder falar, né? Com certeza, se Deus quiser, vamos ter boas pessoas representando a gente, ô Lori. E bacana, e é muito bacana você falar sobre isso, do prefeito ter esse reconhecimento sobre o seu trabalho, porque se torna prazeroso, né? Você vai, você se esforça, você vai para Brasília, você passa às vezes uma semana ou duas lá brigando, buscando recurso, buscando emenda para lamentar para o nosso município. Quando a emenda chega, o cara vira aqui e te agradecer e te falar que o teu trabalho gerou um fruto para o nosso município, é prazeroso, né? Ver o resultado disso, Lori. Lori, e deixa eu falar uma coisa com você. Eu sei que de saúde você entende muita coisa, você está aí basicamente a vida toda, né, na farmácia, lidando como farmacêutico. Você teve uma experiência incrível em questão política, né? Hoje, em nosso município, Lori, o que você acha que precisa daquela melhoria? O que você acha que ainda pode melhorar no nosso município? No setor que você quiser. Eu acredito que seja um pouco mais voltado para a saúde, porque você tem um conhecimento extraordinário. Mas fala pra gente, o que você acredita hoje que o nosso município tem que melhorar? Olha, a realidade é o seguinte: o nosso município é muito pequeno, mas como eu te disse, a força, a união faz a força. Entendeu? Eu até fiquei feliz do Dr. Lécio participar do hospital hoje.
entendeu? Que é uma pessoa capacitado, é um grande cirurgião. Então eu fiquei muito feliz. Eu não sei se ele aceitou a ser o diretor médico do hospital, entendeu? Porque muita gente liga, Lori, poxa, eu preciso trabalhar no teu hospital aí de São José. Inclusive tem aqui no meu celular uma doutora, até me atendeu, eu passei mal é, em 3 dias, ela me atendeu e a gente conversou muito e ela até me pediu, poxa, eu quero trabalhar na tua cidade. Eu falei sobre a minha cidade, que elogiei muito a minha cidade, graças a Deus, né? Hoje nós temos aí a parte polícia, né, que é os PM, ele age totalmente naquilo que precisa, estão sempre em cima, eu acompanho, eu tenho alguns amigos ali, né? E a gente veja o trabalho deles. Então, a realidade da coisa é que melhorou 100%. Mas o hospital precisa de mais um reajuste. Mas, graças a Deus, ainda é a nossa salvação esse hospital hoje. Com certeza, com certeza. De fato, do que a gente tinha para o que a gente tem, é plausível, sendo que a gente acredita ainda que precisa de muita melhoria, precisa de muito esforço, ainda precisa de uma galera brigando, né? Família, nós estamos aqui hoje no Voz da Cidade Podcast, mais um episódio que está imperdível e nós acabamos de receber aqui do nosso apoiador, nosso amigo, do Milas Massa, nosso amigo Júnior, que cada vez surpreende mais a gente. Olha só o que nós recebemos aqui, família do Milas Massas. Divino como sempre. Se você não acompanha o Milas Massas, vale super a pena. Todas as refeições deles são incríveis, família. Júnior, muito obrigado pelo carinho com Voz da Cidade Podcast. Para tu ter uma ideia, tem muitas crianças que nasceram dentro do meu carro. Entendeu? Um dia desse, não tem muito tempo. Falei, Luri, minha filha nasceu dentro do seu carro. Entendeu? A gente levava aí lá no pronto-socorro, eles faziam o que tinha de fazer, né? Mas eu tenho essa honra, entendeu? E graças a Deus, porque eu sempre tive esse problema de saúde. E graças a Deus tenho saúde, porque Deus disse, Luri, você sempre puxou pela saúde. Então vou te dar muita saúde para você continuar lutando essa vida da saúde. Com certeza, com certeza. É um dos recursos mais plausíveis que a gente tem, porque eu falo para todo mundo, nós precisamos gerar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de educação às nossas crianças para que elas consigam ter o conhecimento de melhorar nosso país. Eu vejo que a única forma hoje de melhorarmos politicamente, de melhorarmos como seres humanos, é adquirindo conhecimento para não aceitarmos qualquer coisa. Porque você sem conhecimento, eles empurram qualquer coisa de goela abaixo e querem que você aceite e pronto. E você não tem conhecimento para debater, para argumentar, acaba aceitando por falta de argumento, né? Então eu acho muito plausível a parte da educação. Mas a saúde, Luri, é algo que todos precisam. Seu filho, é você, são os idosos principalmente, que às vezes precisam um pouco mais da saúde, né? Que vai chegando uma certa idade, você vai acabando precisando adquirir alguns remédios, né? Vai acabando piorando algumas coisas, é natural da vida, e você vai precisar de um pouco mais de recurso do seu hospital. E você vê a pessoa que lutou a vida inteira, tá? Para dar algo melhor à sua família e para buscar algo melhor para o seu município. Precisar da saúde e não ter é vergonhoso. Eu me sinto mal com isso. Porque tem uma galera que, infelizmente, nós sabemos que verbas são desviadas, verbas são transferidas para outros setores que deveriam estar na saúde. E a saúde é algo que requer muito recurso financeiro, né? Porque a saúde, o gasto dela é muito alto. Então não tem como querer desviar uma verba de algo que pode tirar uma vida. Você tem que ter um pouco de humanidade. E, infelizmente, alguns políticos não têm, né, Olorê? A realidade é a seguinte, se você quiser, eu vou colocar esse hospital a metade do Santa Teresa. Não tem condições. Não tem verba, entendeu? Não tem verba. Mas eu acho que é aí que precisa dos vereadores se unirem e trabalhar em cima desses deputados, porque tem verba sim, mas é difícil jogar aqui para o nosso município. Eles acham que o nosso município é pequeno, mas não é tão pequeno assim não, entendeu? Graças a Deus, a gente vê o município hoje com muito respeito, entendeu?
Você não tem a dúvida. Ô, Lori, e você participando disso tudo, de saúde, de política, de tudo, você tem um sonho em nosso município de ver algo diferente? Falar, poxa, o meu sonho é, ou antes de eu parar de trabalhar, antes de me aposentar, ou até mesmo antes de morrer, o meu maior sonho era ver tal recurso ou tal função tá funcionando dessa forma. A realidade é a seguinte, porque o centro cirúrgico nosso é muito bom. Eu já assisti muita cirurgia ali, entendeu? Muito bom, tem como se defender muito. E a realidade é a seguinte, só não tem profissionais. A gente tem que bater muito. Onde eu volto a falar do Dr. Lécio, que é professor de cirurgia. Fiquei muito feliz quando soube, nem sei realmente se ele aceitou, mas vai ser muito bom, porque está faltando ali profissional para uma cirurgia, que pode ser simples, uma vesícula, entendeu? Na minha época, ele dizia, Luiz, tu é responsável, mas nós vamos fazer uma cirurgia de próstata, e o cara não tinha condições nenhuma, entendeu? Ele disse, então vou fazer, Luiz. E fez, e o cara está vivo até hoje. E você pode perguntar, família do Galdino, que mora ali perto do Chiquinho ali. Sim. Ele fez essa de próstata. Primeira cirurgia, entendeu? Isso é algo que eu sempre falei muito, ô Lori. Nós sabemos também que temos que ter o pé no chão. Não adianta você falar que um município com 20 e poucos mil habitantes vai ter um hospital extraordinário. Não vai. Não tem arrecadação para isso. Isso aí nós temos que ter o bom senso, mas é o que você falou. As cirurgias mais simples, existe a possibilidade de nós termos. A da próstata. Já fizemos e tem como. Mas não temos capacidade, né? Um profissional. Vesícula. Quer dizer, agora nós temos o Dr. Lécio, que ele tira de letra nessa cirurgia, né? Então a realidade é a seguinte, realmente não precisamos de muito, mas com pouca coisa nós realizamos muita coisa aqui no nosso hospital. Eu já fui atendido lá e muito bem atendido, entendeu? Muito bem atendido. E não tem muito tempo não. Então a realidade é a seguinte, eu não tenho como reclamar. Eu só peço vocês, como os futuros políticos, que olhem para a saúde e olhem para esse povo que necessita e precisa. Porque essas pessoas vão muito a mim e reclamam, entendeu? Essa quarta-feira, que às vezes eu fico lá na farmácia, ela me contou uma história que eu fiquei alucinado. Ele estava com uma suspeita. Ele falou, Lori, o que eu ganho é para pagar meu cartão. Eu falei, mas teu caso é um caso cirúrgico, é um cara que você precisa ser feito esse exame. Aí nós ligamos para uma clínica mais barata, era R$ 900. Ele disse, Luri, R$ 20 é ruim para mim, porque o que eu ganho para pagar o meu cartão. Quer dizer, é dolorido, entendeu? Entendeu? E sabendo que o cara precisa urgentemente, um trabalhador, que é lá da área lá, entendeu? E de posse, né? E a realidade é a seguinte, não tem como. A saúde precisa melhorar, não aqui, mas em outros lugares. Eu posso dizer uma pessoa também, pode visitar, não vou dizer quem, o nome agora. Não, ele esperou 2 anos para uma cirurgia de rins. Não faz aqui em São José. Aí gera a mim, o que faz? Aí eu, você vamos botar que tu mora aqui na posse. Aí, tá bom, mudou lá para posse, mora na posse. Ficou 6 meses. Crise, crise, crise. Eu falei, o que tu tem? Eu tenho uma moto. Eu falei, quanto é a moto? É X. E quanto é a cirurgia? É X. Então vende a moto e faz cirurgia. Ele chegou em casa anteontem. Tirou o rins fora. Estava com câncer. Então a realidade é a seguinte. Quer dizer, está faltando. Mesmo em Petrópolis, também
estão com dificuldade. É por isso que eu sou um doente da saúde. Se eu pudesse, entendeu? Eu resolvia todos os problemas, entendeu? Colocar num lugar, em outro, e outros casos que eu não quero falar aqui, entendeu? Mas casos que a gente vê que tem necessidade de botar a boca no trombone. Não, com certeza, com certeza. E uma das coisas mais importantes que está faltando, não só em nosso município, mas eu vejo em vários municípios vizinhos que a gente acompanha um pouco mais a política de lá, são políticos com competência, o Lori. Porque tem muitos políticos que estão ali dentro para montar um cabide de emprego, tá? Para manter aqueles votos de cabresto, porque tu sabe que a galera que depende de você para ganhar o pão vão votar em você, porque depende que você esteja lá dentro, e acaba deixando de ajudar o município, porque ele quer o recurso para outra coisa. E isso é uma covardia. Nós precisamos conscientizar o nosso povo, conscientizar a nossa população, que nós precisamos votar em pessoas que estão preocupadas com os bens comuns, preocupados com o povo e que têm a competência para representar o nosso povo. E enquanto a gente não mudar a nossa liderança, a gente não vai conseguir mudar os bens comuns. Essa é a nossa realidade, Lula. Infelizmente, cara. E a realidade seguinte que eu posso falar porque eu já passei por isso e tenho certeza eu consegui me eleger sem dizer eu vou te dar R$1, vou te dar R$2, vou te dar 20 mil. Eu ganhei pelo povo e sem me cobrar um tostão. Porque a maioria, eu vejo os colegas dizer, me dá X que eu arrumo a minha família toda para votar. Entendeu? Mas existe isso ainda. Mas a realidade é a seguinte, já é um voto comprado. Não tem. Eu acho que não existe assim uma forma de você dizer eu fui eleito pelo povo. Eu não fui comprado. Não comprei votos. Com certeza, Lori. E eu acho o seguinte, se você hoje está com a condição de vida um pouco melhor, independente de estar na política ou não, e você tem recurso para ajudar uma pessoa, para salvar uma vida, eu acho que é nossa obrigação como ser humano fazer, né, Lori? Porque às vezes ali é um detalhe, porque o dinheiro não é algo importante, por mais que a gente precise dele para viver, tudo bem, ele faz parte da vida, mas ele não pode ser comparado com a vida. Então, se você de fato pode ajudar, pode salvar uma vida, é tua obrigação como ser humano. Você tem que fazer. A gente tem que servir de qualquer maneira. Hoje, infelizmente, o povo está perdendo a empatia, está perdendo o amor ao próximo. E, no final das contas, é a única coisa que fica, né, Luri? A única coisa que a gente pode levar daqui é o carinho, é a amizade, é o respeito pelas pessoas. Porque no dia de amanhã, quando você for embora, você vai ser lembrado pelas suas ações aqui. Não é? A realidade da coisa é que você falou aí mesmo, Igor. Porque o resto dá, o arroz e o feijão, entendeu? Segura dali, segura de lá, dá para se comprar, entendeu? Mas a saúde é coisa incrível, quer dizer, o cara dá um cortezinho, tira um rins fora, 24 mil. É muito triste. É muito triste, covardia. Porque não é a base do povo, né? Porque 24 mil, quantos por cento da população teria recurso para fazer isso sem ser lesado? Né? Que teria recurso sobrando para isso? São muito poucos. A massa do povo não tem condição nenhuma. Aí morre na fila do SUS, esperando. E sendo que o sistema SUS, você que foi político e sabe muito bem disso, era para ser o melhor sistema de saúde, porque ele foi muito bem planejado, mas infelizmente com que a covardia que alguns políticos fazem e respingam na gente sobre isso, falta recurso para a saúde. Porque o SUS era para ser melhor do que um hospital particular, muita coisa. Bom, pela minha idade, eu peguei um SUS 10, entendeu? Que nem tá a minha esposa aqui, a Lília, ela fez 2 cesarianas, tudo pago pelo SUS. Entendeu? O médico, o quarto no Santa Teresa, e muita gente se internava e o SUS pagava qualquer cirurgia. Hoje, a primeira coisa que eles perguntam é: fica em X, e o dinheiro? Se não tiver, não tem papo, não tem conversa. Então é o seguinte, o SUS está péssimo, não piorou não, está péssimo.
Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir mais um conselho. Você é um cara que viveu aí a vida toda em questão de saúde, em questão de ajudar o próximo. Deixa um conselho também para a questão de saúde. Eu acho que seria a melhor coisa que tem. Porque eu acho, na minha opinião, entendeu? A saúde é em primeiro lugar. Porque quando a gente veja uma pessoa acamada, eu tenho mania, eu não sei se é mania minha, de visitar pessoas acamadas. Costumo visitar 3 vezes por semana, eu costumo ir 4 pessoas, já esperam por mim, para lá conversar com eles, dar uma força para eles, entendeu? Pessoa acamada. Porque eu sei o seguinte, eu não sei o meu dia amanhã. Hoje eu estou aqui feliz da vida, conversando com vocês e trocando as ideias, mas a realidade é que eu não sei amanhã. Como a gente veja, né? A pessoa bem, daqui a pouquinho, sofre um derrame cerebral. Fica, às vezes, conheço gente ficar 15 anos assim de uma cama, trocando flauta, com remédio, mais alguma coisa, isso me deixa triste. Mas eu vou lá para dar uma força. Isso eu faço de coração. Lori, infelizmente tudo que é bom dura pouco. Nós já estamos chegando ao final do Voz na Cidade podcast, tá? Deixa aí pra galera, às vezes, que quer te acompanhar, quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho, um pouco mais quem é você, ou até mesmo as redes sociais da sua farmácia, ou a sua pessoal, se você tiver alguma rede social, a gente vai botar também na descrição do link pra galera que acompanha a gente, tá? Se você tiver alguma rede social e quiser deixar disponível. Entendeu? Então estou aqui para falar para você o seguinte: se alguém quiser uma ideia, alguém quiser achar que deve votar em A e B, pode me procurar que eu vou orientar. Maravilha, mestre. Em família, nós vamos chegando a mais um final de podcast. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Igor Bulhões e é um prazer imenso estar recebendo vocês aqui. Lori, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar participando do Voz na Cidade podcast. Para a gente é muito importante porque nós sabemos a importância que você teve e tem ainda para o nosso município, mestre. Eu também quero agradecer, Igor, ao Felipe também, o nome é o Celso, né? Eu não conhecia isso aqui, passo sempre por aqui, não conhecia. Muito bacana isso aqui, é muito bom, mas a realidade é a seguinte: eu estou aqui para torcer por vocês. Maravilha, maravilha. Obrigado, mestre. Família, e nós vamos ficando aqui com mais um episódio do Voz na Cidade. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam dos 3 Czinhos. Curta, compartilha e comenta para que nós possamos trazer outras pessoas que são referência no nosso município, outras pessoas que possam estar inspirando pessoas boas, a estarem promovendo algo a mais ao nosso município. Família, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.